Olá, seja muito bem-vindo à nossa terceira teleaula. Eu sou o professor Valdeci Araújo. Nós estamos tratando sobre a gestão de custos no curso de Ciências Contábeis e nós já começamos a nossa evolução de custos. Nós partimos de uma época em que a utilização do custo ele era somente utilizado para fins financeiros e tivemos a Revolução Industrial e aí essa contabilidade de custos ela foi evoluindo. A necessidade de um controle adequado fez com que ferramentas de custos fossem disponibilizadas para os gestores e nós falamos de algumas delas. Primeiro a gente começou a falar sobre uma comunicação que precisa acontecer entre essas pessoas que trabalham com essa gestão de custos. Falamos de terminologias e algumas nomenclaturas que são utilizadas na contabilidade de custos, porque ela tem esse objetivo, na utilização dessas ferramentas, entender realmente esses custos, nós vamos lá fazer uma localização desses custos, nós vamos mensurar cada um desses valores e depois nós vamos trabalhar para tentar reduzir esses custos sem comprometer, é claro, a qualidade do nosso produto, a qualidade também que o setor em que faz a verificação da qualidade desse produto não tenha nenhum problema e que atinja lá a expectativa do nosso cliente e também do dono da empresa. Depois de falar de nomenclaturas, nós falamos de algumas ferramentas, nós verificamos margem de contribuição, aí nós falamos de margem de contribuição total, margem de contribuição unitária. O que só foi possível porque lá na primeira aula a gente falou sobre as terminologias, falamos de custos variáveis e despesas variáveis, que foram as duas nomenclaturas utilizadas para a gente encontrar o valor da margem de contribuição. Margem de contribuição, dependendo o exercício que é apresentado, ele vai trazer o preço de venda, ele vai trazer a receita total, em termos gerais, seria a receita total menos a soma de custos e despesas variáveis. Nós somos um pouco além ainda. Depois de encontrar nossa margem de contribuição, nós trabalhamos o lucro. E para entender lucro também, nos reportamos as informações da primeira teleaula que falou de custos fixos e despesas fixas. Margem de contribuição total menos os custos e despesas fixas, nós já chegamos ali no valor do lucro dessa empresa. Lembra, a gente falou também sobre o ponto de equilíbrio, nós vimos ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. O contábil, ele chegava lá naquele lucro zero, o econômico, o dono da empresa determinava uma margem de lucro, um valor acima desse ponto de equilíbrio, para que ele tivesse condições de atingir algum objetivo com esse valor. E depois a nossa margem de contribuição financeira, ela já nos reportava aqueles gastos que acontecem, que são contabilizados, mas que não afetam o caixa da empresa. Falamos de depreciação, amortização e exaustão. Só um pequeno apanhado das informações que nós vimos na primeira aula. E o que a gente tem para hoje? Vamos dar uma olhada ali, a gente já vai entender que hoje a gente vai falar sobre o sistema de acumulação de custos, nós vamos conhecer cada um deles, os principais, os mais utilizados, e também falar sobre métodos de custeio, nós vamos falar sobre 3 métodos de custeio. Existem outros, vamos fazer algumas observações aqui, mas depois eles vão ser realmente classificados e com exercício também na disciplina de contabilidade de custos industriais. E temos também a margem de segurança. E dentro dessas outras terminologias ali, aí vocês vão verificar que quando a gente fala sobre a margem de segurança, ela é bem parecida com as informações que a gente tem lá no ponto de equilíbrio econômico, só que ela tem uma outra visão para esse gestor. Tudo bem? Vamos continuar, vamos falar um pouquinho sobre os objetivos da nossa aula de hoje. Nós vamos discutir aqui sobre esse sistema de acumulação, que existem 2, né? Sistema de acumulação por encomenda e nós temos sistema de acumulação por ordem. Discorrer aqui sobre os métodos de custeio e também falar sobre essa margem de contribuição. Porém, antes da gente começar a tratar sobre esse assunto, nós chegamos agora do nosso chat e para resolver nosso exercício, algumas dúvidas apareceram. Eu acho que as dúvidas, é claro, elas fazem parte do nosso entendimento também. Algumas perguntas sobre os custos, sobre rateios. Lembrando que a nossa próxima aula ela é focada em critérios de rateio, uma aula bem prática para vocês entenderem um pouco mais qual o critério de rateio, como a gente localiza, como a gente vai nortear a escolha do nosso critério de rateio. Isso nós veremos na nossa próxima aula.
E aí essas dúvidas aconteceram, o exercício ele falava sobre margem de contribuição e a partir dali ele localizava o lucro da empresa. Observação, ele apresentava preços de venda e a partir do preço de venda é que nós encontramos a margem de contribuição unitária de cada um dos produtos que foram apresentados ali e depois também ele apresentava custos fixos, só que totais. Então eu tinha que transformar essa margem de contribuição que era unitária numa margem de contribuição total para depois conseguir chegar no lucro. Vamos dar uma olhada nessa atividade? Vamos lá, na câmera de documentos aqui, eu já mostro para vocês, bem rapidinho aqui para você entender um pouco mais sobre ela. Nesse caso aqui nós temos, são as pizzas aqui de 4 queijos, são múltiplos produtos aqui. No caso nós temos pizzas de tamanho médio, os preços respectivos aqui. A empresa, por enquanto, aqui, ela fazia o seguinte, ela tinha fabricação de um produto, ela está ampliando, e ela tem pizzas no valores de 25, 18 e 12, que são as pizzas grande, pequeno e médio. E depois, nós vamos dando sequência à atividade aqui, ele está dizendo que as vendas mensais das pizzas grandes eram de 500 unidades, as médias 200 e as pequenas quantidade aqui de venda de 50 unidades. Então, nós já temos aqui o preço de venda de cada uma e a quantidade que foi vendida de cada uma dessas pizzas aí. Tudo bem? E aí, para a gente dar continuidade para o exercício, ele também trazia uma outra tabela aqui. E nessa tabela, ele apresentava os custos variáveis de cada uma dessas pizzas. Então, a pizza grande, ela tinha um custo variável aqui no total. Todos esses produtos aqui, olha, são custos, né, que vão variar de acordo com a quantidade que é produzida. Então, a pizza grande, ela tem um custo variável de R$ 4,00, a média R$ 2,67 e a pequena R$ 2,04. Muito bem. E ele também trazia a seguinte informação, olha, os custos fixos com energia aqui, R$ 2.490 e as despesas fixas aqui, num total de R$ 1.750. Além disso, ele ainda trazia uma outra informação. Olha, nós temos aqui despesas variáveis unitárias, são respectivamente esses valores aqui, 5,78, 4,27, 2,89. A partir de então eu tenho o preço de venda, eu tenho as despesas fixas, eu tenho os custos variáveis e tenho despesas variáveis. Vamos fazer a resolução aqui da margem de contribuição, olha aqui, unitária de cada produto. Pizza grande, nós vimos que o preço de venda dela é 25, menos custos variáveis 4, despesas variáveis 5,78. Professor, de onde sai esse valor? Custos variáveis, está aqui, pizza grande, R$ 4,00. E o 5,78? Aparece aqui embaixo, 5,78. E esse mesmo raciocínio nós vamos fazer para todas as pizzas. Pizza grande, preço de venda menos a soma de custos e despesas variáveis, 15,22. A gente continua aqui, o professor já mostra para vocês aqui, olha. A pizza média ficou em 11,06, a margem de contribuição, e a pizza pequena, 7,07. Até aí tudo bem. Aí nós temos que verificar novamente lá no nosso enunciado que ele tem a quantidade vendida, grande 500, média 200 e a pequena 50. Se a margem de contribuição de cada uma nós já encontramos, nós verificamos a multiplicação e temos aqui a margem de contribuição total das 150 pizzas aqui que foram vendidas. Ele quer saber qual é o lucro dele. Tudo bem, nós vamos verificar aqui que para encontrar o lucro nós temos uma formulazinha. Professor, essa fórmula vai ficar disponibilizada na prova? Não, nós já estamos colocando em prática na aula atividade, para vocês entenderem certinho. Você vai gravar essa fórmula, vai conseguir usar sem problema nenhum no momento da avaliação. O lucro vai ser margem de contribuição total, menos custos e despesas, olha aqui, fixas. E aí a gente tem o valor de 10.175, que a gente encontrou aqui, minha margem de contribuição total, eu faço uma subtração dos meus custos e despesas fixas. Custo fixo aqui 2.490, que era a energia. E depois nós tínhamos 1.750, que era aluguel e o contador. Fazendo a subtração, olha o lucro da empresa aqui, 5.935,50. Uma atividade bem tranquila para vocês, sem muitos problemas para fazer a resolução desse exercício, com base em tudo que a gente viu lá. Dúvidas podem acontecer, eu acho que é muito interessante aparecerem as dúvidas aí, a gente vai conversando no chat, aqui na aula a gente revê essa atividade para que realmente a gente entenda como a gente vai praticar isso.
Sempre lembrando, eu preciso verificar quais são as informações que o enunciado está apresentando. Olha, é o preço unitário, é o preço total, é a receita total. Eu preciso analisar todos esses dados para que eu possa realmente dar continuidade. Mas, geralmente, a pergunta que está sendo feita, ela é baseada nos dados que o enunciado está apresentando para vocês. Então, nós fechamos a nossa ideia de margem de contribuição total e unitária e como é que eu chego no meu lucro. Margem de contribuição, como é que eu encontro? A minha receita total ou meu preço de venda menos custos e despesas variáveis. É isso que tem que ficar claro. Depois, para encontrar o lucro, eu pego esse resultado, que é a minha margem de contribuição, e subtraio os valores dos meus gastos fixos, despesas e custos fixos. Tudo bem? Custos variáveis, eles sempre vão variar de acordo com a quantidade produzida. E os custos fixos, eles têm aquele valor que não se altera. Tudo bem? Entendendo isso, agora a gente já pode dar continuidade para as nossas informações, para falar de margem de segurança, para entender um pouco mais sobre os métodos de custeio que são utilizados ali e o sistema que faz a identificação desses custos em tipos de empresas diferentes. Então, quando você é um gestor, dependendo da empresa em que você está trabalhando, você pode entender qual é o sistema que essa empresa utiliza, simplesmente entendendo. Se ela trabalha com uma linha de produção e quando ela faz as vendas e ela recebe as encomendas, ela tem aquele padrão de fabricação, diferente daquela uma que recebe as encomendas, e nós fazemos a classificação dessas empresas para entender um pouco melhor, até para ficar mais fácil a gente chegar no nosso preço de venda. E como a gente faz isso? Vamos conhecer cada uma delas. Vamos lá, a gente já tem aqui as informações sobre o sistema de acumulação de custos. Como é que a gente faz isso? Para a gente trabalhar esse sistema de acumulação de custos, nós vamos imaginar aqui duas características aí que são fundamentais de algumas empresas. Nós vamos ter aqui o sistema de acumulação por processo ou contínua, e aí nós vamos também conceituar cada uma delas e também trazer alguns exemplos para vocês. E temos a empresa que vai trabalhar por ordem de produção. E aí, quando você sendo o gestor ou você sendo um contador de uma dessas empresas, quando você entende esse sistema de acumulação de custos, ou seja, como os custos eles são acumulados nessas empresas, como eles são anotados, como aquele representante ou chefe de produção, como é que ele calcula, como é que ele faz a anotação dos custos de cada um desses produtos. E aí nós vamos entender, primeiro, a característica dessas empresas. Vamos separar em dois tipos, dois sistemas de acumulação de custos. Primeiro, nós vamos falar sobre o sistema de acumulação por processo. Vamos ver o conceito, o professor já explica para vocês como é. Vamos lá para o quadro. Aí nós temos aqui, por processo. Ele é o sistema onde os custos são acumulados em contas representativas de diversas linhas aqui de produção. E são encerradas aqui essas contas sempre ao final de cada período, semana, mês ou ano, tanto faz, não tem problema. Isso vai depender das características dessa empresa. Outro item interessante, olha, é comum em empresas onde os produtos são, olha aqui, essa palavra é o que vai nortear todo o nosso entendimento sobre essas empresas que trabalham com sistema de acumulação por processo. A produção ela é padronizada e sempre é feita em série. Tudo bem, então nós temos aqui aquelas indústrias de confecção, de confecções, as indústrias de bebidas, veículos, eletrodomésticos aqui, entre outros tipos. Então, olha, só para a gente entender, nós podemos ter uma indústria de bebidas lá que ela fabrica uma garrafa de 500 ml, de 250, ela pode fazer vários tipos. Se ela fabrica somente um modelo, se ela tem uma linha de produção e lá no final ela fabrica somente, vamos dizer, uma garrafa de 1 litro de um determinado tipo de bebida, então ela trabalha com o sistema de acumulação por processo, porque as máquinas elas são disponibilizadas de uma forma em que, eu quero uma garrafa de 500 ml, não vai ser possível, porque todo o maquinário da empresa ele está disponibilizado para padronizar, para fabricar somente um tipo de garrafas nesse caso. Essa é uma indústria de confecções que fabrica um modelo de calça jeans e ele só fabrica um tamanho, é um tamanho maior, é um extra G e ele só fabrica esse tamanho. Todo o maquinário,
todos os funcionários eles sabem exatamente o tipo de item que vai ser fabricado. O que é interessante para esse tipo de empresa? Ele sabe exatamente a quantidade de matéria-prima que vai ser comprada para a fabricação de um lote de calças, por exemplo. Ele sabe quantos botões, a quantidade de linha, ele sabe exatamente, ele tem um histórico, ele sabe quanto que é o valor unitário de cada um desses itens. Outro fator interessante é quando essa empresa ela fabrica somente um produto, todos os gastos que ela tem vão ser atribuídos a esse produto. Por isso que na hora que a gente faz a classificação, professor, mas não é um custo variável, mas não é um custo fixo, a gente precisa saber qual é a característica da empresa. Porque se a empresa trabalha somente com produto, a energia elétrica, por exemplo, toda ela vai ser um custo que a gente vai identificar diretamente ao meu produto. Eu não vou precisar fazer critério de rateio da minha energia elétrica, porque é somente um produto que está sendo fabricado. Tudo bem? Então, dentro dessa perspectiva, se você é gestor de uma empresa dessa, fica mais tranquilo para você fazer todo o controle desses gastos. Tudo bem? Vamos lá verificar um exemplo, como seria isso. Vamos lá. Então, nós temos aqui, olha, um exemplo. Essa empresa aqui é uma indústria de confecções que fabrica em série. Olha aqui, sistema de acumulação por processo. É uma camisa número 2, ela é de viscose, na cor branca, de mangas curtas, essas camisas. Detalhe, essas camisas ela passa pelos departamentos de corte, de costura e de acabamento. Tudo bem. E ao final, o custo de cada uma dessa camisa corresponderá aos custos diretos e indiretos acumulados aí em cada seção produtiva por onde passaram essas camisas. E aí o que fica claro para a gente que no caso ali, olha, independente dessa departamentalização, eu não preciso saber, eu posso ter dados mais interessantes, eu posso querer saber quanto cada um desses departamentos eles estão, quanto tempo está demorando, quanto gasta-se em cada um departamento. Eu posso pensar nisso. Nós vamos ver isso lá nos critérios de rateio. Mas para essa empresa, o que interessa é o meu custo final. O que ela gastou em cada um desses departamentos, que vai interessar, vai ser o meu custo direto e indireto lá no final. Eu posso fazer classificação, eu posso ter nomenclaturas para separar, para ter mais dados para essa empresa. Mas o que é interessante é o meu custo final. Vamos um exemplo? Essa mesma empresa, ela tem essa característica, então foi feita uma produção aqui de um lote de 1.000 camisas. Os gastos lembra lá dos elementos básicos de custos? Matéria-prima, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação? São incorridos aqui em cada um dos departamentos por onde essas camisas passaram e foram atribuídos ao lote todo um total de R$10.000. Para saber o meu custo unitário, nós vamos pegar o montante dos custos, que é esse valor aqui, e vamos dividir pela quantidade de produção. E aí nós chegamos ali ao nosso custo unitário, é muito tranquilo para a gente conseguir chegar no valor. Dividimos lá 10.000 por 1.000, chegamos ao total de R$10, que vai ser o custo de produção de cada uma das camisas. Então vamos lá, só para deixar bem claro, esse sistema de acumulação por processo é aquela empresa que trabalha com uma série. Quando a gente fala sobre as empresas que trabalham lá com a fabricação de automóveis, por exemplo. Professor, mas a fabricação de automóveis a gente pode ter uma fabricação com acessórios diferentes. Mas nós temos aquela empresa que fabrica aquele carro que é um modelo padrão. Ao final da produção, nós temos aquele carro padrão. É o modelo X daquele produto, ele chega até ali. Mas a empresa ela quer fazer um pedido. O cliente ele quer que ele tenha outros acessórios, que venha um banco de couro, que tenha um teto solar, que tenha outros acessórios diferenciados. Se ela partir desse momento para um outro tipo de fabricação, ela vai trabalhar com os dois modelos. Ela vai ter o sistema de acumulação por processo e vai ter o sistema de acumulação que a gente vai verificar agora, que é o sistema de acumulação por ordem de produção. É aquele sistema em que o cliente, o fornecedor, ele pode entender que essa empresa, ela recebe encomendas. Além daquela camisa de viscose, que é número 2, que é branca de mangas curtas, ela também vai ter a fabricação de uma camisa que tem uma manga longa também. Mas vamos verificar o conceito desse tipo de empresa. Vamos lá. Sistema de acumulação por ordem de produção. Os custos, eles são acumulados aqui em uma conta específica para cada produto ou
palavrinha de ordem aqui, encomenda, ordem de serviço de produção. Então, ele recebe tipos de encomenda para esse tipo de empresa. Como empresas que trabalham com as encomendas, exemplo, indústrias aqui de máquinas pesadas, a construção civil, equipamentos especiais, entre outros itens aqui que essa empresa ela pode receber como pedidos diferenciados. Então, olha, os gastos que nós temos aqui com matéria-prima, mão de obra direta, custos indiretos, que são os elementos básicos de custos, serão atribuídos ao custo de cada um desses produtos aqui que foram fabricados. Os registros são feitos diretamente na ordem de produção ou ordem de serviço. Muito bem. Então, funciona assim. Essa empresa, a partir de agora, ela começa a receber encomendas. Então, ela pode fazer uma fabricação, vamos imaginar um exemplo aqui hipotético, que ela tem uma fabricação lá de turbinas de avião, por exemplo. Ela fabrica uma turbina de avião muito grande e ela pode fabricar uma turbina um pouco menor também. Só que na linha de produção, quando ela começou a fabricar essa turbina que é maior, ela tem uma ficha que ela faz anotação de todos os gastos que estão sendo envolvidos na produção dessa turbina maior, no caso. Então, ela vai anotar lá quais são os custos diretos, quanto ela tem de mão de obra, quais são os custos indiretos de fabricação envolvidos nesse processo. Ao final, quando ela estiver pronta, vão lá verificar essa ordem de serviço e vai saber exatamente quanto foi gasto para a fabricação desse produto. O mesmo vai acontecer lá com aquela turbina que é menor. Ela inicia a produção e aí nós temos uma anotação dos valores que são para cada uma desses itens. A gente pode até ir um pouco além. Nós podemos imaginar lá no hospital. Lembra no hospital que a gente já falou sobre os custos diretos, os custos indiretos? Diretos é aquele enfermeiro que trabalha diretamente com o paciente. Indireto, aquele supervisor que transita pelos ambientes, mas que também ele gera custo para aquele paciente lá. Mas ele é um custo indireto. Vamos ter que fazer um critério de rateio. Se nós formos pensar nessa empresa que trabalha com o atendimento lá dos pacientes, eu posso ter um atendimento diferenciado. Professor, mas como é que a gente vai pensar isso? Olha, se eu tenho um paciente que ele vai passar por vários departamentos, ele vai passar lá pela UTI, depois ele vai para enfermagem, depois ele vai para o quarto. Em cada um desses setores, se o atendimento dele for diferenciado, então eu vou ter um atendimento lá que vai ter um acidente de um determinado tipo, eu posso receber um paciente que teve um outro tipo de trauma. Cada um desses pacientes ele tem o quê? Uma ordem de serviço médico. Cada insumo que é utilizado para o atendimento desse paciente, nós vamos fazer anotação. Então, olha, teve um médico que atendeu, o enfermeiro, nós gastamos gás, injeção, todos os medicamentos que foram utilizados, antibióticos, para o tratamento desse paciente. Ao final, quando ele estiver saindo, depois de passar por cada um dos departamentos ali do hospital, nós temos lá a ordem de serviço médico, quanto foi gasto em cada uma dessas atividades. Como é que a gente vai pensar esse sistema de acumulação por processo, aquele primeiro que a gente viu, em um ambiente que faz um atendimento desse tipo? Talvez você já tenha deparado com situações em que você vai em uma clínica, por exemplo, e eles têm lá exame médico, ou melhor, um hemograma, um exame de sangue lá, ele tem os tipos de exame que são oferecidos e tem um valor total. Então, isso é um padrão. Cada vez que você chega, olha, eu quero aquele pacote de exame ali. Você sabe qual é o valor. As pessoas que levantaram o custo para aquele tipo de exame, eles já notaram quais foram os itens necessários para atender aquela expectativa, qual foi o gasto com energia elétrica, quanto foi gasto de tempo com o enfermeiro ou a pessoa que faz esse tipo de manipulação. Então, já sabe-se qual o atendimento para aquele procedimento. Então, nós conseguimos separar o sistema de acumulação por processo, o sistema de acumulação por ordem de produção. Ficou claro para você? A gente entendendo que esse tipo de atividade ele pode se estender para qualquer tipo de empresa. Enquanto gestor, eu preciso conhecer exatamente qual é o tipo de atividade que essa empresa utiliza e qual é o sistema de acumulação que nós estamos apresentando. Vamos lá, vamos continuar para a gente fechar a nossa ideia aqui do sistema de acumulação por ordem de produção. Então, nós temos aqui, olha, que o registro contábil da produção acabada ou em elaboração, basta coletar os dados aqui registrados nas respectivas ordens de produção. Professor, você quer parar um pouquinho aqui de novo para falar sobre essa produção acabada ou produção em elaboração?
Então, como é que vai funcionar isso? Olha, nós, enquanto gestores, enquanto contadores dessa empresa, e depois também averiguando as informações, nós temos aqueles produtos que iniciam a produção e ficam acabados. 100% da utilização de todos os gastos foram utilizados para a fabricação. Porém, pode ser que no momento a empresa precise fazer o levantamento das suas demonstrações financeiras e eu tenho alguns produtos que ainda estão em elaboração. Como é que eu vou saber quanto de gastos esses produtos eles acumularam? É por isso que a gestão ela tem que acontecer muito bem. Vamos lá verificar na produção, olha, 30% do produto ele está acabado. Se 100% eu tenho um total de gasto, 30% eu faço um percentual lá, descubro quanto de gasto eu tive para a fabricação daquele produto, porque eu tenho, é claro, que gerar os meus valores lá do meu estoque. E aí eu tenho o estoque de produtos acabados, estoque de produtos em elaboração e eu também tenho o valor de cada um desses itens. Isso é para você entender que quando eu estiver pensando lá naquela linha de produção, eu estou fabricando várias turbinas e naquele momento eu tenho que fazer o fechamento de uma demonstração financeira. A minha turbina A, por exemplo, ela não está totalmente acabada. Mas quanto por cento ela foi feita até o momento? Aí eu vou verificar e sei exatamente qual é o valor. Ou através da minha ordem de serviço lá, eu consigo saber quanto eu gastei em cada uma delas. Percebam que a cada momento nós vamos aprofundando a nossa capacidade de fazer o levantamento desses gastos e também entender cada um desses custos. Tudo bem? Vamos mostrar um exercício prático aqui para vocês, utilizando a ordem de produção. Então nós temos aqui, ó, a gráfica exemplar. Serviço de impressão aqui de um lote de 2.700 livros. Então nós temos material direto, que foi o gasto de 10 mil, mão de obra direta, 12 mil, e os custos indiretos de fabricação, 5 mil. A produção está totalmente acabada. Tudo bem, então quer dizer que a gente acumulou todos esses gastos. Como a gente está falando do sistema de acumulação por ordem de produção, eu tenho que ter uma ordem de produção para esse item. Olha lá um modelo, aqui só para você ter uma ideia. Então eu tenho uma ficha de custos de serviços ou ordem de produção. A minha ordem é a número 10, é claro que a ordem número 11, número 12, para cada lote lá de impressão que ela for utilizar. Então eu tenho um saldo, 0, que era o meu saldo inicial, aí material direto 10 mil, mão de obra 12, custos indiretos 5. Se eu somar esses valores aqui, eu tenho um total de 27. Ele disse que a quantidade produzida lá foi de 2.700 livros. Eu faço uma divisão e aí eu tenho o meu custo unitário de produção do meu livro aqui. Aí eu consigo chegar no meu resultado sem nenhum problema, muito tranquilo para a gente fazer esse tipo de resolução. Tudo bem? Então esse é o nosso sistema de acumulação de custos e dentro desse sistema de acumulação de custos nós vamos ter sistema de acumulação por processo ou contínuo e também tem o sistema de acumulação por ordem de produção e a gente já consegue visualizar cada uma das atividades. Tudo jóia? Se você entendeu, vamos lá, uma atividade para vocês, muito tranquilo aqui, só para fazer a nossa identificação. Determine se a sentença aqui ela diz respeito ao método de ordem de produção ou processo. É mais utilizado em empresas que fabricam produtos padronizados em série, deve ser indicado aqui pelas indústrias que fabricam por encomenda. E depois nós temos uma outra aqui também, acumula os seus custos de produção em fichas de custo de serviço, as contas são encerradas ao final de cada período do mês, e os custos são acumulados aqui em uma conta específica de cada encomenda. Então vamos dar um tempinho para você fazer a resolução dessa atividade, é muito tranquilo, é só fazer a localização. Daqui a pouco nós voltamos para dar continuidade à nossa aula de hoje.
Muito bem, nós estamos de volta. Estava dando uma olhada ali no chat, ali, uma participação muito bacana lá dos nossos polos, os tutores enviando aí a participação dos alunos. Tem o pessoal do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, pessoal de Bahia sempre ativo e participando, pessoal de Rondônia e pessoal de Goiás também enviando ali várias informações, vários dados, enviando perguntas também. Daqui a pouco a gente vai responder uma pergunta que chegou no nosso chat aqui. Mas primeiro vamos dar uma olhada na nossa atividade lá para ver se está batendo nossas ideias aí. Vamos lá. Então, o nosso objetivo aqui é verificar a sentença aqui e tratar do sistema de acumulação por ordem e por processo. Então, vamos lá. É bem tranquilo, mas é interessante a gente ficar sempre atento aqui. Ele é mais utilizado em empresas que vão fabricar produtos, olha aqui o nome, padronizados. Se está falando de padronizado, então o nosso sistema de acumulação é por processo. Muito bem. Ele pode ser indicado aqui para as indústrias que fabricam por encomenda. Se ela recebe por encomenda, é o sistema por ordem de produção. Muito bem. E aí, continuando a nossa atividade, item 3 aqui, acumulam os custos de produção em fichas de custos de produção. São aquelas ordens de produção, ordem médica, no caso de um atendimento médico. As contas elas são encerradas aqui ao final de cada mês ou período, sistema de acumulação por processo. E aqui os custos eles são acumulados em uma conta específica para cada uma das encomendas. Então, tem um sistema de acumulação por ordem. Tudo bem? Então, a gente vai fechar nossa ideia agora a respeito dessa atividade e também já deixar claro aqui nosso sistema de acumulação por processo. Nós pensamos em uma linha de produção. Esse sistema de acumulação ele não vai receber nenhum tipo de encomenda, porque as máquinas estão disponibilizadas de uma forma para fabricar aquele determinado produto. O sistema que essa empresa utiliza para verificar qual é o seu custo final lá também, já está tudo determinado, é muito tranquilo. Eu recebi um pedido desse produto que eu fabrico aqui, de uma quantidade X, eu já consigo entender qual vai ser a matéria-prima que eu vou utilizar, quais vão ser os gastos que eu vou ter para fabricar esse produto. Então, eu tenho uma visão mais gerencial desse valor e uma quantidade já certa. Se o levantamento foi feito de uma forma correta também. Eu tenho um histórico disso, fica muito mais fácil. E o sistema de acumulação por ordem, nós vimos ali que eu vou ter uma ficha, uma ordem de produção, anotando cada gasto que aconteceu durante esse processo em que o produto foi fabricado. Tudo bem? Sistema de acumulação são esses os principais. Temos uma pergunta aqui, professor, lá o pessoal do Polo do Rio Grande do Sul. Professor, dê sugestões aqui para cálculo de ponto de equilíbrio para uma prestação de serviço, como fazer? Então, vamos pensar, olha, vamos relembrar também as questões do nosso ponto de equilíbrio. É muito interessante a gente sempre relembrar isso para a gente saber qual o ponto de equilíbrio que essa empresa ela está interessada. Então, o gestor ele vai saber, ele vai entender se o dono da empresa ele tem uma expectativa de um lucro que ele está desejando. Se eu quero um ponto de equilíbrio financeiro, eu tenho que conhecer a minha depreciação. Se é uma empresa que trabalha, sei lá, no agronegócio, por exemplo, a gente vai ver se a atividade ali é de exaustão. Então, tem uma plantação lá, tem uma plantação de eucalipto, por exemplo. Então, essa produção ela vai ter que ser exaurida ou vai ser toda ceifada. Então, eu trabalho com a exaustão. Dependendo do tipo da empresa, ela vai ser depreciação, exaustão ou amortização. Tudo bem? Eu fiz aquisição ali de um plantio de laranjas, por exemplo, e ali eu vou fazer a utilização desse plantio, não estou comprando, eu estou comprando só o direito de utilizar essa plantação por um tempo, por exemplo, só para fazer a colheita dessa laranja, porque eu tenho que atender a expectativa de um cliente. Então, por um tempo, eu vou ter que fazer a utilização disso, aí eu vou utilizar as minhas cotas lá, tudo certinho de amortização. Cada tipo de empresa, eu tenho esse tipo de cotas. Porém, o gestor ele vai analisar. É ponto de equilíbrio financeiro? Então, tem que saber exatamente qual é o tipo de empresa. Mas vamos lá. Como seria isso numa prestação de serviço? Nós vimos que o ponto de equilíbrio ele pode ser em quantidade. Eu tenho que vender 500 unidades. Para atingir o meu lucro zero. Ou eu tenho que vender 100 unidades. Quando eu vender 100 unidades, eu atingi o meu ponto de equilíbrio contábil. A partir desse momento eu não tenho lucro e também não tenho prejuízo, porque eu paguei todos os meus gastos
custos fixos, variáveis, despesas fixas e variáveis. Paguei tudo. A partir da 100ª peça que vai ser vendida, a partir dali começa a entrar naquela linha de lucro para a empresa. Mas na prestação de serviço eu não tenho produto, mas eu tenho o quê? Eu tenho valores. Então a empresa ela pode determinar também um ponto de equilíbrio para essa empresa. Ela sabe que ela tem uma quantidade de gastos, então em cada atendimento que ela faz também, ela consegue gerar quais são os custos para cada um dos atendimentos. Mas vamos pensar que essa empresa ela tem gasto com funcionário, gasto com energia elétrica, aqueles gastos que são fixos, porque a atividade de prestação de serviço vai gerar um outro gasto também. Então, eu vou mandar um funcionário, ele vai até uma residência para fazer uma manutenção. Eu tenho gasto do tempo que esse funcionário está indo trabalhar, eu tenho gasto com combustível, eu tenho gasto com os equipamentos que ele vai utilizar também para fazer a prestação de serviço. Então, em cada atividade, eu penso num custo e penso naqueles custos fixos. Eu posso gerar um ponto de equilíbrio. Penso assim, os meus gastos, eu tenho um valor lá de R$5.000. Quantos atendimentos eu tenho que fazer para pagar todos esses gastos que eu tenho, que são lá os R$5.000, levando em consideração que cada atendimento eu vou gerar também outros custos. Percebam que essa gestão ela é muito interessante, mas são muitos dados que se eu esqueço de algum desses, vai aparecer depois de algum tempo para essa empresa. Eu tenho uma expectativa ali, o meu lucro de 5%. Ele não está acontecendo. De repente, o meu lucro está sendo de 4,5%, porque eu fiz um cálculo errado. Isso, claro que vai trazer problemas futuros para a empresa. Logo, logo, a empresa vai perceber que esse lucro ele está diminuindo, porque meu gasto está sendo muito alto, eu tenho que fazer uma manutenção maior e vai gerar problemas, porque minha decisão é feita de uma forma inadequada. Então, para fazer ponto de equilíbrio para prestador de serviço, eu vou utilizar valores e não em quantidades. Tudo bem? Vendo o sistema de acumulação, agora nós vamos falar sobre métodos de custeio. Mas antes, eu quero falar um pouquinho com vocês que métodos de custeio existem vários. Quando você estiver tendo a disciplina de contabilidade de custos industriais, por exemplo, vocês vão ver o método de custeio por absorção. Ele é muito interessante. Ah, professor, por que não tem na sua aula? Porque faz parte da ementa lá do nosso amigo que vai dar aula de contabilidade de custos industriais. Mas percebam, para falar desse método de custeio por absorção, ele absorve todos os gastos que a empresa tem. A absorção vai ser lá os custos fixos e os custos variáveis. Ele é muito interessante, aceito pelo fisco, mas quando vocês estiverem com essa disciplina, vocês já viram, já sabem o que é um custo variável, o que é um custo fixo, fica muito mais interessante para vocês entenderem esse método de custeio. De quais a gente vai falar? A gente vai falar do ABC, vamos falar do RKW e vamos falar sobre o custeio meta. Vamos lá para o quadro para mostrar para vocês cada um deles. Então, nós temos aqui, ó, segundo Martins, 2003, página 37 aqui, custeio significa a forma de apropriação dos custos, existindo aqui esse custeio. E aí vocês vão perceber que a empresa ela pode utilizar esse método de custeio. Vamos entender aqui que seria uma ferramenta a mais na mão aí desse gestor. Então, nós vamos falar desse método de custeio aqui, o ABC, que ele é norte-americano, né? A gente vai entender o porquê disso também. Vamos falar do RKW, que é um sistema aqui, um método de custeio que é alemão, e o Target Costing. Muito interessante esse Target Costing aqui, que ele é o custeio meta. Ele foi utilizado aqui, adotado pela Toyota, Nissan, General Electric. Ele é um método japonês aqui, que a gente vai falar sobre cada um deles e também falar sobre a possibilidade da utilização desses métodos de custeio. Eu tenho minha empresa, eu quero utilizar um método de custeio, algum desses, para que fique mais tranquilo para eu chegar lá para saber quanto custa uma atividade, para saber qual vai ser meu preço de venda final, para fazer uma alocação, uma identificação muito clara de todos os gastos que essa empresa tem. Tudo bem? Nós estamos chegando num nível em que nós vamos fazer a utilização daquelas nomenclaturas que nós utilizamos e a partir daqui vai ficar muito mais fácil o entendimento de cada uma das informações. Primeiro vamos falar do ABC, esse Activity Based Costing. Geralmente as grandes empresas é que fazem a utilização do ABC, porque o pessoal entende que é um método de custeio que ele é caro.
precisa-se de mais de uma pessoa para cuidar desse método de custeio. Geralmente, as grandes empresas é que adotam esse método de custeio ABC. Vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre isso. Toda vez que vocês ouvirem falar em ABC, Activity Based Costing, é um custeio baseado em atividades. Sempre, custeio baseado em atividades vai ser o nosso ABC. Sistema de custeio aqui que se caracteriza pela atribuição de custos indiretos aos produtos por meio de atividades. Professor, mas como é isso? Como é que eu vou fazer a atribuição dos nossos custos indiretos, que a gente já aprendeu que custo indireto a gente ia trabalhar com rateio, mas como eu vou fazer isso utilizando o ABC? Então vai funcionar assim, toda atividade toda a ação que essa empresa tem, ela vai entender como uma atividade. Vamos imaginar uma empresa de grande porte, um hospital, por exemplo, e a gente está fazendo lá o levantamento dos gastos que esse hospital tem, e aí eu tenho lá o meu setor de lavanderia. Dentro desse setor eu tenho pessoas que trabalham, eu tenho gasto com os insumos para a lavagem das roupas, eu tenho gasto com água, com energia elétrica, com a manutenção dos equipamentos. O que o gestor vai entender? Ele vai entender que essa atividade de lavagem de roupas, ela gera um custo. E ela vai somar todos os gastos que acontecem durante aquele período e ela vai entender que para aquele mês ou para aquele determinado momento, aquela atividade ela tem um valor X. Assim como a atividade lá no hospital, a atividade de cozinha. Então, para fazer lá a preparação dos alimentos dos pacientes e tudo mais, ela tem todo um gasto. Então, também é uma atividade. Percebam que para a gente fazer o controle disso, não dá simplesmente para a gente gerar uma planilha do que está acontecendo. Então, nós temos uma pessoa que vai fazer todo o cuidado, toda a atenção, verificar a quantidade de pacientes que entram nesse hospital, a quantidade de lavagem de roupas, o momento em que tem uma quantidade maior, para que essa atividade ela possa ser entendida realmente como um gasto. E aí, dentro da empresa, eu vou ter várias atividades e cada uma dessas atividades ela vai gerar um custo para essa empresa. Tudo bem? Continuando, vamos falar um pouquinho mais sobre essa atividade, o que vem a ser. Então, lá, conceito. Atividade é um conjunto de tarefas decorrentes aqui da combinação de recursos humanos, são as pessoas que vão trabalhar com essa atividade. Recursos financeiros também, porque eu tenho um gasto dentro desse processo. E também materiais e tecnologia também, que visa aqui a produção de bens ou também eu posso entender como uma prestação de serviço, aquela prestação como uma atividade. Mas, geralmente, as empresas que fazem prestação de serviço teriam que ser uma empresa grande, porque senão eu tenho o quê? Um gasto a mais. Então, para a gente entender, então ele vai se basear na observação das atividades, eu vou observar cada uma das atividades aqui, que vai desencadear aqui custos de recursos, envolvendo mão de obra, materiais, entre outros gastos envolvidos aí nessa atividade. Ficou claro? Então, eu observo a minha atividade. E ali eu vou verificar todos os recursos materiais, financeiros, a mão de obra, todos os gastos que essa atividade realmente ela gera para a empresa. Então, eu tenho que ter realmente um controle muito certo de cada uma dessas atividades que a empresa ela vai poder apresentar. Tudo bem? Então, esse é o método de custeio ABC. Pessoal, mas você está falando que é muito caro para a gente manter. Perceba, uma empresa pequena, para ela contratar uma pessoa só para verificar esse custeio, então ela vai gerar o quê? Um custo a mais. Então ela pode pensar em quê? Em outro método de custeio para se adequar às necessidades que ela tem, necessidade financeira, para que ela não gere um custo a mais para essas observações. Por isso, tem uma possibilidade. Vamos dar uma olhada no RKW, vamos ver o que esse método de custeio ele vai nos apresentar aqui. Tem mais um detalhezinho aqui. As atividades elas vão consumir recursos aqui e os produtos vão consumir atividades. Muito bem. RKW. Então, ele tem esse nome aqui, que é um nome alemão, que é bem bacana. Então, o RKW, ele consiste o quê? Olha, no rateio, não só dos custos, mas de todas as despesas a todos os produtos. Então, percebam, a gente está verificando aqui uma possibilidade do rateio de todos os custos, de todas as despesas. Mas, principalmente, fazer rateio de despesas também. Então, esse RKW, por esse sistema, ele vai verificar todos esses gastos
e vai fazer o quê? Uma distribuição para cada um desses serviços ou então dos produtos que estão sendo fabricados. Detalhezinho desse método de custeio também aqui, olha. Com esse rateio, chega-se ao custo total de produzir e vender, bastando apenas nós incluirmos aqui o lucro desejado. A pergunta talvez seja o seguinte: esse método de custeio RKW aí, ele é aceito pela Receita Federal, por exemplo? Vocês vão perceber que quando a gente fala sobre esse método de custeio, os custos eles precisam estar exatamente lá na nossa DRE, na parte onde vai trazer custo dos produtos vendidos, custo dos produtos fabricados, ou então o nosso CMV tudo certinho, custo no lugar de custo. E lá no final nós temos as despesas. Esse método de custeio, ele vai utilizar os custos e as despesas todos dentro de uma linha só. O que vai acontecer? Ele vai interferir lá no meu lucro. Então, ele não é aceito pela Receita, mas, professor, se não é aceito, por que eu tenho que conhecer? Porque ele é uma excelente ferramenta gerencial, porque através desse método de custeio, esse RKW, eu sei todos os gastos que a empresa tem e eu vou fazer uma distribuição do rateio desse valor para cada um dos produtos que estão sendo vendidos. Se eu já classifiquei todos os gastos, eu só preciso encontrar qual é a minha margem de lucro e eu consigo verificar ali o meu preço de venda. Então perceba que apesar de não ser aceito, ele é uma excelente ferramenta aí para uso do gestor. E agora, um bem interessante que é o sistema Meta. Vamos falar sobre esse Target Costing, como é que ele vai funcionar. Olha lá. Então olha aqui. O custeio Meta, o Target Costing aqui, é um processo de planejamento de lucros. Como é que vai funcionar isso? De preços, custos, que parte do preço de venda para chegar ao custo. É o custo definido aqui de fora para dentro. Essa aqui é a característica principal desse método de custeio, que é o Meta, que é japonês lá. Grandes empresas já fazem a utilização desse método de custeio, no caso, para lançar um produto novo no mercado, para saber a viabilidade realmente da produção, da execução das atividades envolvendo esse produto. Então, olha, o preço aqui, o custo, ele é definido de fora para dentro. Então, para a gente entender um pouco mais, vamos dar mais um detalhezinho aqui do custeio Meta. Olha aqui, a empresa, ela sabe por quanto irá vender. Então, ela precisa ter aqui como meta o custo necessário para atingir a lucratividade que realmente ela deseja. Qual o custo máximo suportável aqui, de forma a atingir aquele retorno desejável por essa empresa? Então, seria o quê? Um sistema de redução de custos e planejamento desses lucros. Qual é esse custo máximo que essa empresa, que é suportável por essa empresa? Então vamos lá, a gente está falando sobre um retorno desejável. O custeio Meta, ele vai fazer o seguinte, ele vai lá no mercado e vai verificar que aquele produto que ele está pensando em vender, o mercado ele está disposto a pagar R$100 por ele. Tudo bem, esse é um preço de venda que o mercado paga por esse produto. Mas eu tenho condições de produzir esse produto e ainda chegar no meu lucro? A gente volta para a empresa, tendo esse preço de fora para dentro. E aí na empresa nós vamos planejar a nossa atividade ali, quanto realmente eu vou gastar para produzir esse produto, e depois eu tenho minha margem de lucro lá, que seja 7%, 8%, eu consigo ao final vender esse produto por esse valor, que atende à expectativa do mercado, gera um lucro para a empresa e eu consigo ali ter os meus custos de uma forma que não vai interferir na qualidade do produto? Se todas essas perguntas tiverem a resposta sim, a empresa vai fabricar esse produto. Caso contrário, o mercado paga 100, eu verifiquei lá os meus gastos, eu gasto 100 para fazer esse produto, para produzir esse produto. E meu lucro? É viável para a empresa, nesse momento, fabricar um produto que não vai gerar nenhum lucro? Ah, professor, claro que não. Nem sempre, tá? Tem que verificar realmente as atividades da empresa e se é interessante ou não para ela. Tudo bem? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos para um vídeo agora.
Frete defasado, poucas cargas, economia em baixa. O cenário atual não permite margem para gastos errados. Pelo contrário, é preciso reduzir custos. Como? Sabendo para onde vai o dinheiro. E isso somente pelo controle dos custos do caminhão e das viagens. Esse caminhoneiro tem 3 caminhões. Um ele dirige e outros 2 estão com motoristas contratados. Ele diz que controla os custos para se manter ativo. Devido aos custos muito altos de manutenção, combustível, tudo, tem que controlar que o frete hoje nosso está defasado. Se eu não controlar, eu não consigo sobreviver. Tem que controlar. Se você não controlar, você não sabe o que você está ganhando, se você está perdendo. Porque o controle é justamente para isso, para reduzir o custo, seu gasto, né? Sua despesa. Então, o controle de custos é justamente aquilo que vai dar noção para quem está na atividade, no caso de transporte, quanto custa os serviços que ele presta. Né? Aquela viagem que ele fez, quanto custou o caminhão num mês de serviço ou num ano de serviço. Quer dizer, vai dizer exatamente quanto custa o serviço que ele presta. Tem gente que já desistiu de controlar os gastos. Se eu for anotar tudo, eu desisto de trabalhar. Por quê? Eu fiz uma viagem daqui de São Paulo a Canaã dos Carajás e outra em Fortaleza para conseguir pagar 2.300 de conta. Só. Não sobrou nada para mim. Essas 2 viagens aí cobriram o custo do caminhão ou não? Não cobriu porque eu estou precisando cobrir pneu e não tem dinheiro. Você ficou no prejuízo? Eu tomei prejuízo aí de mais de R$1.000. Desanima mesmo, mas sem controle, você não vai conseguir reduzir os gastos, não poderá tomar decisões importantes, como dispensar um frete ruim ou mesmo desistir do caminhão antes de se afundar de vez em dívidas. Então você acaba aceitando frete abaixo do que deveria, né? Ou você às vezes começa a perceber que não consegue fazer a manutenção adequada porque não sobra dinheiro suficiente no caminhão para fazer a manutenção do caminhão. Por quê? É simplesmente porque você anda fazendo negócios, né, ruins. Ruins de que forma? Negócio onde a receita é menor do que o custo. Né? Simplesmente porque você não tem controle e não sabe quanto custa. E esse controle, além de te possibilitar escolher melhor o serviço, saber quais os serviços que te dão mais rentabilidade, o controle te serve para uma infinidade de coisas. Uma delas, por exemplo, é escolher produtos que você vai colocar no teu caminhão. Então, saber, por exemplo, se um combustível trouxe o rendimento adequado para o teu caminhão, se aquela peça que você colocou no caminhão durou aquilo que deveria durar, quanto custou essa peça por quilômetro. Você consegue escolher marca de peça, marca de pneu, ou até o caminhão. Qual o caminhão que te dá um rendimento melhor, né, que te custa menos. Então, tem uma infinidade de coisas que o controle auxilia. Tudo pode ser controlado, porém, os mais relevantes são combustível, manutenção e pneus. Se você não faz nenhum controle, pelo menos esses 3 já vão ajudar muito. O controle não é difícil. O que ele tem que fazer é, primeiro, comprar um caderninho, qualquer caderninho serve aí, vai uma papelaria aí, compra um caderninho, coloque no porta-luva e passe a anotar tudo aquilo que gasta. O que ele vai anotar? Vai anotar o quanto gastou, a data e a quilometragem, o odômetro do caminhão. Tá? A partir daí ele vai fazer o quê? Toda vez que ele trocar, por exemplo, uma peça, ele vai lá no caderninho, vê quando ele colocou e quando ele foi a troca da peça, vê quanto quilômetro o caminhão rodou, divide o custo da peça pela quilometragem, tem o valor do quilômetro daquela peça ou daquele insumo. Aquela marca ou aquela peça que der o menor custo quilômetro, que é isso que importa, é a mais rentável para a atividade dele. Além dos custos do caminhão, tem os custos da viagem. Pedágio, chapa, alimentação e outros gastos. Aí você vai fazer as contas no final do mês para levantar tudo que gastou e o frete que recebeu. Então, poderá saber se teve lucro ou prejuízo. Não se pode esquecer que toda viagem tem a volta. Se você não tem frete garantido, poderá ficar parado à espera de um retorno, só aumentando os gastos. Isso é muito comum. Fazer as contas é fundamental. É o que o companheiro aqui está fazendo agora. Ele é administrador de formação, mas está no caminhão aí há apenas 2 anos. Faz tiro curto lá nas vizinhanças de Linhares, no Espírito Santo. Pegou uma viagem, tiro longo para São Paulo e só prejuízo. Está há alguns dias parado, 7 dias esperando carga de retorno e não consegue. O prejuízo até agora, R$ 1.800. Ele só sabe disso
Porque está fazendo conta. Entre chapa, o diesel, a alimentação e o pedágio. O frete de 4.300, gastei 4.600. Mais 200 para poder de informação de chapa extra, R$ 4.800 ficou o frete para mim. Isso para você fazer as entregas? Para mim fazer as entregas. Mas o tempo parado? O tempo parado esse eu já nem conto mais. Tem uma semana que eu estou aqui tentando buscar um frete de retorno. Não, mas tá aqui, o tempo parado. Prejuízo deu quanto? Deu 1.720 ao todo. Até hoje. Se eu você... não conseguir o retorno, eu vou voltar vazio. Eu não vou ficar gastando mais aqui. Aí já vou gastar mais R$ 1.500 para ir embora. Quer dizer, uns R$ 3.000 de prejuízo? Com certeza. R$ 3.200. Nessa viagem você vai ter quanto prejuízo? Se eu não ter o retorno, R$ 3.200. Essa é para aprender, né? Não vai para longe, isso fazendo conta. Imagina quem não faz. Os companheiros que saem daqui, pega daqui para Mato Grosso, para o Pará, e vai achando que está fazendo negócio, não está botando o bico da caneta. Está tendo prejuízo e não está sabendo. Não, está perdendo dinheiro, não está sabendo, está jogando fora. Quer dizer, você sabe e não vai fazer mais esse tipo de viagem. Vou ficar perto, minha região mesmo, porque frete longo não compensa não. Hoje é inviável, com esse pedágio caro, o diesel nem se fala. Como controlar? Pode ser no computador ou mesmo no papel e na caneta. Mas o importante é ter o controle de tudo que você gasta. Fica claro que o controle de custos aí é muito interessante para qualquer tipo de atividade. Então, você tem o objetivo ali de ter o seu lucro, você precisa realmente fazer o controle adequado dessas informações. E mesmo assim, olha, meu lucro realmente ele vai acontecer, a gente tem que trabalhar para que pelo menos não tenha prejuízo. Por isso, é o que ele está dizendo ali, sempre ali na ponta da caneta, ali a gente vai ter que trazer todas essas informações. Por mais simples que seja o seu controle, que seja uma planilha de Excel, ele precisa acontecer, esses custos precisam ser considerados. Nós falamos desses métodos de custeio, que a empresa ela vai adotar para que ela possa trazer as informações, principalmente para a contabilização da empresa. Se ela usa o custeio por atividades, se ela vai utilizar o RKW, que vai fazer toda a verificação desses gastos, depois só colocar margem de lucro, ou então custeio meta. Vou lá no mercado, verifico qual é o preço que esse mercado ele está disposto a pagar pelo produto que eu for fabricar, e eu vou verificar a minha linha de produção e saber exatamente se eu continuo, se eu fabrico e presto serviço ou não. Então, isso pode ser tanto uma empresa que fabrica ou uma empresa que faz essa prestação de serviço. O meu concorrente, ele consegue atender os clientes, o cliente que eu também atendo, com um tipo de serviço. Será que eu vou conseguir essa atividade tendo uma quantidade maior de funcionários, tendo um custo fixo maior? Será que vai ser interessante? Eu preciso fazer todo esse tipo de análise. Tudo bem? Então vamos lá, vamos falar sobre margem de segurança agora, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Já tem o nosso quadro aqui, apresentando a margem de segurança. Lembra do nosso ponto de equilíbrio? A gente chegava até esse momento aqui, em que eu tinha um ponto de equilíbrio e todos os valores que eu tinha aqui eram gastos, envolvendo os custos fixos, custos variáveis. E quando eu atingi uma quantidade aqui de 500 unidades, eu tinha um lucro zero. Era o meu ponto de equilíbrio econômico, meu ponto de equilíbrio contábil. Ou eu poderia também ter, ao invés de quantidade, pensar isso em valores, uma empresa prestadora de serviço, por exemplo. E agora nós vamos falar de uma margem de segurança, que a empresa ela pode determinar, no caso aqui seria uma margem de segurança de 100 unidades ou uma margem de segurança aqui de R$1.000. A partir desse valor aqui da margem de segurança é que realmente ele começa a fazer suas atividades. Então essa margem de segurança ela é bem parecida lá com o nosso ponto de equilíbrio econômico. Porém, essa margem que a empresa determina aqui, ela tem seus objetivos, ou ela sabe que o mercado ele exige que eu tenha realmente esse valor, porque seria a minha reserva, algo que eu tenho ali, porque eu sei que existe a sazonalidade das empresas. Então eu vou ter momentos em que a minha empresa ela vai ter uma venda maior, em outra época, por exemplo, ela vai ter uma venda menor. Uma empresa faz a venda ela somente de produtos congelados, vendo sorvetes, por exemplo. Então, eu tenho momentos em que eu tenho uma venda
maior. Porém, eu tenho momentos em que eu tenho uma queda nessas vendas. Para que eu tenha um equilíbrio desses valores, o que eu vou fazer? Eu vou pensar numa margem de segurança. A partir dessa margem de segurança é que eu vou pensar realmente se eu vou trabalhar com as promoções, e quais vão ser as atividades que eu terei após, no caso, naquela venda lá, após os 600 itens vendidos. Eu sempre trabalho ali com o valor que essa empresa ela precisa ter, porque ela sabe que em determinado momento essa venda vai cair e ela vai precisar desse valor que a gente está apresentando. Um pouco mais sobre essa margem de segurança. Nós temos um exemplo aqui. Então, lá, ficou muito claro, né? A margem de segurança vai ser a diferença entre as vendas aqui de bens que ela tem no estoque e as vendas do nosso ponto de equilíbrio contábil. Então, aqui, margem de segurança. Quanto se pode perder em vendas aqui sem incorrer em prejuízo? Então, eu sei que se eu trabalhar até os 600 ali, eu não vou ter nenhum prejuízo e esse prejuízo ele pode ser projetado por um tempo. Então, nossa margem de segurança em quantidade de vendas menos o nosso ponto de equilíbrio contábil. O que é o ponto de equilíbrio contábil? É aquele ponto em que a empresa não tem lucro e também não tem prejuízo. Então, essa seria a nossa margem de contribuição em quantidade. E a margem de contribuição em valores? Seria vendas em valores aqui, menos o nosso ponto de equilíbrio contábil em valor. Margem de segurança eu posso ter também em percentual, que seria a minha margem de contribuição em quantidade dividido pelas vendas ou margem de contribuição em valores dividido pela venda aqui em valores. Aí eu consigo realmente determinar o nosso percentual aqui. Mas como seria isso? Nós podemos apresentar isso num exemplo para vocês aqui. Vamos lá. Margem de segurança em quantidade, vamos verificar em quantidade, vamos verificar margem de contribuição, margem de segurança em valores e a margem de segurança em percentual. Então vamos lá. Total das vendas que a empresa ela precisa ter. Então ela já determinou lá que a quantidade serão 600 itens, menos o ponto de equilíbrio contábil, que seria 500. Professor, de onde está saindo esses valores? Deixa eu mostrar para vocês, olha lá. Então, ela está determinando o quê? Está determinando isso aqui, que é a minha margem de segurança, que seria os 600, e o 500 aqui é o meu ponto de equilíbrio. Muito bem, vamos voltar lá para o nosso cálculo. Então, ele vai fazer o seguinte, olha, ele vai fazer uma divisão, uma subtração de 600 menos 500. A minha margem de segurança aqui vai ser 100 unidades, ou se a gente for pensar em peso, seria 100 quilos, a nossa unidade de medida aqui, é claro que vai depender da atividade da empresa. Se nós estivermos pensando em margem de segurança em valores, eu tenho aquele valor de 6 mil menos 5 mil. Também de onde está saindo esse valor aqui? Olha, a gente pode verificar aqui, ó. Então, eu tenho a margem de segurança, que seria os 6 mil, e aqui eu tenho o meu ponto de equilíbrio contábil, que seria 5 mil reais. É o valor que a empresa não tem lucro e também não tem prejuízo. Se eu fizer a subtração desse valor, eu sei que a minha margem de segurança em valores é um total de R$1.000. Bem tranquilo isso aqui. E margem de contribuição em percentual. Eu inverto um pouco aqui a nossa conta. Então, eu vou pensar o seguinte, olha, eu vou pegar... Aqui nós estamos falando em quantidade. Então, eu vou pegar os 100 quilos que está aqui. E vou dividir por quanto? Vou dividir pela minha margem de segurança, que é os 600. Vocês viram também essa formulazinha que estava no nosso slide anterior ali, tá vendo? Para encontrar o percentual, ó, vou pegar minha margem de contribuição em quantidade ou em valor e dividir pelas vendas que a empresa tem. E aí nós temos ali o 100 dividido pelas vendas aqui que foram determinadas, nós já encontramos que seria a nossa preço de venda aqui, que seria a margem de segurança. E aí vamos ter um percentual de 16,67. Se eu fizer isso aqui em valor, também eu chego a um percentual aqui de 16,67. Então, é bem simples a gente entender um pouco mais sobre essa margem de segurança. É aquele momento em que a empresa, ela vai fazer a venda dela e ela tem que pensar exatamente em projeções
de vendas que podem diminuir um pouquinho, ela determina ali a sua margem de segurança. E dentro desse valor, ela vai imaginar o seguinte, se vender 600, realmente ela atingiu o que seria aquele momento em que ela pode pensar nas suas atividades, ali, pensar nas ações a partir dos 600. Porque ela sabe que essas 100 unidades, ou esses 100 quilos, ela vai fazer diferença em outros momentos dessa empresa. Então, eu trabalho com uma margem de segurança. Diferente um pouquinho, quando a gente pensa lá no nosso ponto de equilíbrio econômico, que ele está pensando numa quantidade lá de valores que a empresa ela precisa para ela tomar realmente algumas atitudes. Tá? A margem de segurança seria uma outra expectativa que está ligado realmente ao ponto em que a empresa ela vai ter o seu prejuízo. Ela vendeu 500, pode ser que no outro mês, se ela vender, por exemplo, se ela vendeu 400, ela tem um prejuízo de 100. Porém, se ela imaginou a sua margem de segurança de 500 para 600, ela imagina que a sua venda seja 600. No próximo mês, se ela vendeu 400, ela ainda está naquele momento em que ela consegue pagar todos os seus gastos fixos que a empresa pode ter. Tudo bem? Essa é uma margem de segurança. A empresa vai se precaver para problemas futuros que ela já sabe que vão acontecer. Ela sabe que vai ter um momento em que essas vendas realmente elas vão ter um valor menor aí de receita. Tudo bem? Nós já falamos também aqui na relação entre custo, volume e lucro. O custo que a gente faz, o levantamento, aquela verificação de todos esses gastos, o volume de venda que essa empresa tem que ter para atingir uma margem de contribuição interessante, para atingir o seu ponto de equilíbrio, para chegar no quê? No outro ponto que é o lucro. Então, custo, volume e lucro. E a relação desses 3 itens aí para que uma gestão ela aconteça de uma forma adequada. Então, vamos falar disso. Vamos lá, para a gente pensar um pouco mais sobre as atividades envolvendo o custo, o volume e o lucro. Nós temos também alguns autores que vão trazer informações a respeito desse custo, volume e lucro. Então, vamos lá. A análise do CVL, que seria o custo, volume e lucro, é um modelo que vai possibilitar aqui prever o quê? Impacto no lucro do período ou aquele resultado que ele é projetado. Eu tenho uma expectativa de um lucro ou tenho uma expectativa de um resultado, mas pode ser que ele não aconteça. E de alterações aqui ocorridas ou algumas delas são previstas. Lembra da sazonalidade? Então, eu sei que em determinados momentos eu vou ter uma venda menor. Isso vai realmente acontecer. E ela vai projetar aqui, de repente, um novo produto no mercado, ela vai verificar a viabilidade disso ou não. O volume que é vendido, quanto ao número de unidades que essa empresa tem, os preços de venda que são vigentes aqui, como os descontos ou então as majorações aqui que estão relacionadas ao aumento disso. E nos valores de custos e despesas que essa empresa aqui, quer sejam fixos, aqueles que não dependem da quantidade produzida, ou variáveis que realmente vão depender ali da quantidade que essa empresa ela vai produzir. Autores, nós temos aqui o Werner, do Rive e o Fisk, que vão dizer o seguinte, olha, a análise do CVL é um exame sistemático aqui das relações entre preço de venda, volumes de produção e envolvendo aqui a venda, custos, despesas e lucros. Ou seja, eu faço uma verificação de todos esses itens. Vocês vão perceber daqui a pouco que a gente está envolvendo, quando a gente fala sobre esse custo, volume e lucro, é margem de contribuição, é ponto de equilíbrio, são todos os itens envolvidos ao mesmo tempo. O Maher vai dizer o seguinte, olha, ele destaca que ela é uma ferramenta que auxilia os gestores aqui em processos decisórios sobre o nível de operação dos negócios, envolvendo todos esses itens, tanto o custo como o volume e também o lucro de cada uma dessas atividades. E fechando aqui, para a gente encerrar aqui os nossos dados envolvendo o nosso custo, volume e lucro, dessa forma, a análise do nosso CVL utiliza-se de técnicas operacionais tratadas até aqui para instruir o gestor aqui no processo da tomada de decisão. Conforme demonstra a figura abaixo, mas antes de a gente falar sobre a figura, o que a gente imaginou sobre essa nossa aula, todo esse desenvolvimento, todo esse entendimento que nós temos aqui a respeito
dessa gestão adequada de custos. Todo o nosso trabalho, ele tem um objetivo. É claro, manter essa empresa no mercado, atingir o lucro e tudo, mas é uma tomada de decisão. É uma tomada de decisão para saber qual é aquele nosso preço de venda. Existem outras técnicas também, né? Além da verificação do custo, tem a verificação do mercado. Assim como o custo tem o meta. Mas o meta, ele verifica o mercado e depois ele volta a falar de custo também. Alguns empresários, donos de empresa, eles se preocupam muito com o preço, somente preço do mercado, e acaba não verificando realmente todo o pensamento e toda essa ação que a gente está fazendo aqui a respeito dos custos. Então, todos os dados que a gente tem até agora, o objetivo principal é uma tomada de decisão. Será que essa empresa fabrica esse produto? Será que esse preço que a empresa está vendendo, ela está atingindo o seu lucro? Será que a quantidade que a empresa está vendendo está sendo suficiente para atingir as atividades dessa empresa para que ela possa ser mantida no mercado? Pense bem, eu sou gestor dessa empresa. Se essa empresa deixar de existir, eu também vou perder meu emprego. Eu preciso fazer esse trabalho de uma forma muito adequada. É claro que depois vocês vão ver a contabilização também desses fatos, contabilizar de uma forma adequada, saber como funciona uma perda, essa depreciação, qual é a forma que ela é apresentada realmente lá no nosso balanço patrimonial. Nós já vimos um pouquinho aqui da demonstração de resultado de exercício, que lá na demonstração de resultado de exercício nós temos o custo da mercadoria vendida, o custo do serviço prestado, o custo do produto fabricado. Então, ele faz parte da nossa DRE, a verificação de todos esses levantamentos. Então, uma demonstração financeira, ela também tem a verificação lá de todos esses custos. Tudo isso para gerar relatórios para que outras pessoas, ou então até que nós possamos nos envolver nessa atividade para uma tomada de decisão. Então, como é que vai ficar o nosso gráfico ali? Deixa eu mostrar para vocês a figura. Então, essa figura aqui, olha, muito interessante, ela vai mostrar o seguinte. A análise do custo, do volume e lucro. O que ela vai envolver? Ela vai envolver as informações que nós vimos até agora. Nós falamos sobre margem de contribuição. Essa margem de contribuição aqui, o que ela envolveu? Margem de contribuição envolveu custos variáveis, despesas variáveis. Quando nós falamos em ponto de equilíbrio, nós tivemos que entender um pouco mais sobre ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio financeiro e ponto de equilíbrio econômico. E dentro dessa expectativa, a gente ficou sabendo, através do ponto de equilíbrio, aquela quantidade que a empresa ela precisa vender para que ela não tenha lucro e também não tenha prejuízo. Depois, olha, a gente entrou aqui, olha, na margem de segurança. A empresa está preocupada com os prejuízos que podem acontecer com essa empresa. Então, ela determina o quê? Uma quantidade ou então um valor que essa empresa precisa vender para que ela tenha essa segurança para, é claro, se manter nesse mercado. E depois, aí nós temos aqui, olha, a relação de cada uma dessas atividades aqui, ela está relacionada aqui na alavancagem. A alavancagem ela vai ocorrer quando? Quando o crescimento aqui em X percentual, por exemplo, nas vendas, ela vai provocar também um crescimento em número de vezes percentual lá no lucro que essa empresa tem, nesse lucro bruto. Então, essa alavancagem, ela tem tudo a ver aqui com a nossa análise do custo e volume e lucro. Então, nós fechamos a nossa ideia aqui por enquanto, né, envolvendo todos esses dados. Então, nós geramos o quê? Ferramentas necessárias para que essa gestão ela acontecesse realmente de uma forma muito tranquila e adequada. Mas vocês podem perceber ali a responsabilidade desse gestor, o conhecimento que realmente ele precisa para essa tomada de decisão. Por isso que sempre, não importa realmente se ele é o gestor, se ele é o contador, qual é o profissional que está atuando, ele precisa sempre se capacitar, sempre estar atualizado. Nós temos legislações mudando diariamente, nós temos alíquotas, nós temos dados que precisam ser verificados. Todo momento, esse profissional ele precisa estar qualificado. E as ferramentas também que o mercado ele está oferecendo. De repente pode ser lançado um dispositivo eletrônico e esse dispositivo nós podemos utilizar para que ele possa otimizar a atividade da empresa. Eu posso ter lá um aplicativo no celular que traz dados que vão ajudar na empresa aí para
para que ela possa fazer uma gestão adequada. Então, são ferramentas, utilizar a tecnologia para que ela possa ajudar esse profissional na gestão. Isso que a gente vai falar agora. Deixa eu mostrar para vocês um vídeo e daqui a pouco nós voltamos. Imagine ter o controle de cada pneu da frota de veículos agrícolas de uma usina. Parece uma tarefa bem difícil, mas com auxílio da tecnologia, esse trabalho é feito com precisão em apenas alguns minutos. A aplicação do RFID foi apresentada pelo consultor José Gustavo Nogueira durante o Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação da UDOP, que foi realizado em Araçatuba, interior de São Paulo. Toda vez que você entrar com esse veículo, seja na oficina da sua usina ou se não na entrada da balança, você verifica todos os pneus daquele caminhão, se realmente estão corretos, se não está faltando nenhum pneu, ou ainda integrando com o seu software. Ele diz se está faltando calibrar, se está faltando medição, ou até se colocaram um pneu com uma borracha um pouco mais alta do lado de um pneu mais baixo, e com isso você vai perder a vida útil desse pneu, né? Então esse daqui é um tag de RFID, é colocado por dentro de todos os pneus ou por fora, depende da opção, e você tem essa leitura pelas antenas, as antenas iguais às daquele sistema sem parar dos pedágios, né? A mesma antena, mesmo fabricante. E nós conseguimos, com um portal com 4 antenas, te dizer você está com os pneus corretos, seu pneu está dentro, seu pneu está fora, né? Todas as informações. Desde o começo do ano, eles estão implantando a tecnologia em algumas usinas e os resultados já começam a aparecer. O controle é difícil, né? São muitos pneus, uma usina normalmente aí tem 3, 4 mil pneus para controlar, e você perdendo esse controle dificulta muito, né? E você tendo um inventário rotativo de todos os veículos que entram, ou você coloca um aparelho desse também num caminhão comboio que faz os demais veículos que estão no campo. Então você vai ter um inventário também do pessoal do campo. Aproveita o equipamento também e aponta, por exemplo, graxa, aponta outras coisas, aponta o trabalho do... Então, com um mesmo equipamento você consegue ter certeza de tudo que está acontecendo. A usina da Mata já utiliza essa tecnologia nas máquinas agrícolas desde 2010 e tem alcançado uma redução dos custos através do monitoramento por RFID. Com essa informação a gente conseguiu ter uma melhor qualidade nos custos, porque os apontamentos dos equipamentos foram mais corretos. Então a gente conseguiu saber por equipamento qual que seria a tonelada dele produzida, e a partir disso daí os custos ser rateado baseado nessas produções. Ainda durante o comitê, o palestrante Fernando Machiavelli apresentou um workshop sobre escritório de projetos PMO e gestão de projetos com Scrum. Ele fez até uma dinâmica para mostrar a importância de adequar a necessidade das empresas com a elaboração dos projetos. Nos dois casos, isso vai agregar um melhor controle, uma forma de você entregar os resultados para as organizações de uma forma controlada, com mais agilidade e mais qualidade. E mostrar o valor que a TI pode agregar para o negócio de uma maneira mais ampla. Muito bem, nós estamos falando em ferramentas que vão ser utilizadas aí para uma gestão adequada de custos. Porém, além dessas que a gente conversou aqui, é claro que a gente não pode abrir mão da tecnologia. A cada dia aí ela está se melhorando, sempre tem coisas interessantes no mercado. Então é interessante participar das feiras, é interessante a gente ter acesso a esses dados sempre atualizado, porque eu posso realmente encontrar algo que seja muito bacana aí para a minha empresa, eu posso... de repente fazer um controle de uma forma mais rápida. Percebam aí a quantidade de pneus que uma dessas cooperativas elas têm como gastos aí na época de colheita, e que um dispositivo ele pode verificar realmente esses gastos e, é claro, sempre ali nós vamos evitar algumas perdas, algo realmente aí que pode vir a somar para cada uma das atividades. Nós temos algumas perguntas dos alunos, nós vamos responder algumas agora, depois vamos abrir para mais um momento, aí, se de repente tiver mais alguma coisa, pode mandar. Pessoal do Mato Grosso, o professor pode explicar melhor a diferença entre aí o sistema de acumulação por processo ou por encomenda aqui, o processo acumulado? Então, só para a gente entender, quando a gente vai falar sobre esse sistema de acumulação por processo, nós vamos saber que esse
por processo está ligado a uma linha de produção. Essa linha de produção, ela não vai receber encomendas. Lembra do nosso exemplo? Camisa de viscose, na cor branca, de mangas curtas, porque ela tem uma característica que é peculiar daquela atividade. As máquinas, elas estão disponibilizadas, os moldes, têm tudo prontos para fabricar exatamente esse produto. Então, se eu quero fazer um pedido diferenciado, realmente eu não tenho como atingir esse objetivo dessa pessoa que quer fazer a compra, porque existe a disponibilização desses meus equipamentos. Aquela empresa que recebe pedidos, que tem condições de fabricar vários produtos de vários tamanhos, nós vamos ter um sistema de acumulação por ordem. Então, eu tenho uma ficha para anotar ali todos os gastos. Essa seria, basicamente, a diferença entre cada um deles. Esses dois processos, pessoal de Minas Gerais, esses dois processos, eles seguem uma obrigatoriedade que é estabelecida aqui pela legislação, ou, na verdade, é uma questão realmente ali envolvendo exclusivamente um processo gerencial. Então, esse processo gerencial que a empresa tem, nós vamos fazer o quê? Uma identificação desses processos. Realmente é uma ferramenta, é uma forma de você entender a atividade dessa empresa. É claro que sempre que você toma uma atitude, você identifica um processo dentro dessa empresa, é um sistema de acumulação. Quando eu faço um sistema de acumulação de custos, isso tudo vai reverter aonde? Lá nas minhas demonstrações financeiras. De repente você tem que fazer uma justificação para um fiscal, por exemplo. Olha, por que que essa empresa ela tem essa diferenciação aqui na demonstração do resultado de exercício, onde ficam os custos, onde ficam as despesas? Ali você vai poder realmente dar esse tipo de informação. Olha, o sistema de acumulação que essa empresa utiliza é um sistema de acumulação que trabalha por processo. É por isso que a classificação e o levantamento é feito dessa forma e vai realmente gerar esses dados. Mas eu tenho um sistema de acumulação, depois eu vou utilizar um método de custeio para determinar as minhas informações contábeis. Pessoal do Mato Grosso, professor, os alunos eles querem saber um pouquinho mais aqui sobre a diferença sobre essa ordem e processo. Sempre pensa, um recebe encomenda, outro não recebe encomenda. Um tem uma disponibilização ali de máquinas para trabalhar dentro de um processo, tem uma ordem de produção. Melhor, se a gente fazer essa comparação fica meio confuso, mas ela tem o quê? Uma linha de produção, sistema de acumulação por processo. Ordem de produção, recebe lá vários pedidos e aí ela consegue realmente ficar muito tranquila. Pessoal de Minas Gerais está perguntando também, professor, aluna Josiane, um abraço para vocês e obrigado pela participação. Ela leu que a respeito do RKW em uma reportagem e afirmou lá que esse método ele está em desuso e tudo mais, qual seria a nossa opinião a respeito dessa informação? Entendam, nós temos várias ferramentas, nós temos algumas atividades, alguns métodos que não são aceitos pela legislação fiscal. Assim como você pode pensar, nós temos lá os métodos PEPSE, o EPSE e o custo médio. Nós sabemos que o EPSE ele não é aceito, porém ele é uma excelente ferramenta para saber exatamente qual é o preço que aquele produto tem no momento em que ele está fazendo a venda. Então, o último que entrou vai ser o primeiro a sair, o método EPSE. Apesar de não ser aceito, ele é utilizado. É que quando aparecer uma fiscalização, ou então uma verificação dessas demonstrações financeiras, é claro que isso não vai ser apresentado lá um custo médio ou um PEPSE, dependendo do tipo da empresa. Assim como o RKW, pode-se fazer uma planilha de verificação desses gastos através do levantamento de todos os custos e todas as despesas para simplesmente depois a gente vai lá e faz realmente a verificação e depois só vai acrescentar realmente lá o nosso lucro desejado. Tudo bem? Mas a gente precisa conhecer cada uma dessas informações. Vocês podem ser questionados ali em uma avaliação ou, apesar de estar em desuso, ele também pode ser cobrado realmente em uma prova para vocês. Então, vamos lá. O que a gente viu hoje? A gente falou um pouquinho sobre esse sistema de acumulação por processo, por ordem de produção, o professor acabou de falar para vocês agora. Vimos métodos de custeio. ABC, Activity Based Costing, que seria o custeio baseado em atividades. Cada atividade, ela vai ter o levantamento lá, ela vai gerar uma atividade que vai envolver os custos, as despesas, as receitas financeiras, vai ter toda a atividade envolvendo aquilo. Então, toda vez que falar em atividade, vocês vão lembrar do ABC. RKW
que vai envolver todos os custos e as despesas e depois bastando colocar realmente o lucro da empresa e o custeio meta. Vou lá no mercado, verifico quanto o mercado está disposto a pagar por um produto e vejo a viabilidade da fabricação desse produto ou não, de fora para dentro da empresa. E aí nós fechamos falando sobre a relação entre custo, volume e lucro, falamos de margem de segurança, que essa empresa ela vai pensar nos prejuízos futuros e ela vai trabalhar com um valor ali que vai trazer uma certa tranquilidade para essa empresa. E a relação de custo, que a gente está fazendo levantamento, volume de venda e o lucro que essa empresa ela precisa ter envolvendo margem de contribuição, ponto de equilíbrio, margem de segurança. Tudo isso dentro de uma ideia muito interessante para uma tomada de decisão. Eu espero novamente ter contribuído aí com o seu entendimento a respeito dessa gestão de custos. Na semana que vem a gente continua. Quero agradecer a participação aí de toda a equipe técnica, nosso tutor ali, o nosso pessoal da Libras aqui. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima teleaula.